habebitur. Vivat Academia, vivam professores, vivat Academia, vivam professores, vivat membrum quolibet, vivat membra quaelibet, semper sit in flore, semper sit in flore. Gaudeamus igitur, juvenes dom sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dom sumus. Post jucundam juventutem, post molestam selectutem, nos habebitur, nos habebitur. Autorização de Sua Excelência, a Reitora do ISPA, Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, professora doutora Isabel Leal, que em mim delegou poderes para a condução desta cerimónia, declaro aberta esta sessão solene. Vai proferir o discurso de abertura a excelentíssima senhora Reitora, professora doutora Isabel Leal. Excelentíssimo senhor Presidente do Conselho de Administração do ISPA, CRL, excelentíssimas senhoras vice-reitoras, excelentíssimas senhoras Presidentes do Conselho Científico e do Conselho Pedagógico, excelentíssima senhora Presidente da Associação de Estudantes, ilustres convidados, caros professores, investigadores, membros do corpo técnico, estudantes e alunos. Minhas senhoras e meus senhores, impõe-se. A cerimónia de abertura do ano letivo é para nós, no ISPA, um pouco mais tarde que nas nossas congêneres. Esperamos por novembro para a fazer coincidir com o aniversário do ISPA e, neste caso, a coincidência é perfeita, já que hoje, dia 7 de novembro, celebramos 60 anos de existência. De facto, a 7 de novembro de 1962, foi inaugurado com pompa e circunstância o Instituto de Ciências Psicopedagógicas, por iniciativa dos Institutos Religiosos Masculinos e Femininos de Portugal. A sua inauguração foi no Colégio do Sagrado Coração de Maria, em Lisboa, com a presença do Ministro da Educação Nacional e, de acordo com a imprensa da época, foram recebidos um expressivo telegrama do Santo Padre e uma carta do Senhor Cardeal Patriarca, Serjeira, se me lembro. O Instituto de Ciências Psicopedagógicas, de que foi primeiro diretor o reverendo Dr. Lúcio Craveiro da Silva, superior provincial da Companhia de Jesus, ex-reitor da Faculdade Pontifícia de Filosofia de Braga e que mais tarde viria a ser ainda reitor da Universidade do Minho, só teve esta designação um ano, menos do que isso até, já que em outubro de 1963 foram aprovados os estatutos do Instituto, que se passa a designar de Instituto de Psicologia Aplicada. Além do nome, muda de orientação pedagógica, já que se abre a alunos fora das congregações religiosas, e de diretor também, desta vez um padre salesiano, o reverendo padre Dr. Diamantino da Costa Monteiro, que tinha estudado pedagogia em Turim e viria depois a ser o fundador do Centro de Orientação Profissional e Escolar. No ano seguinte, em 1964, o Instituto passa a designar-se como Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ISPA, e transfere-se para as instalações do Colégio de São João de Brito, onde permanecerá até 1967, altura em que se muda para as instalações da Rua da Emenda, no Chiado. Em 1970, durante a chamada Primavera Marcelista, e já na sequência das movimentações estudantis que impactaram todo o ensino superior e toda a sociedade portuguesa, é nomeado interinamente diretor
outro jesuíta, desta feita o padre Dr. Agostinho Pereira. Este tinha estudado pedagogia na Universidade de Madrid e era diretor do gabinete psicotécnico do Colégio de São João de Brito. E logo no ano seguinte, em 1971, é nomeado o primeiro diretor leigo do ISPA, o psiquiatra professor Dr. José Schanberg da Taíde, que já era docente do ISPA. Em 1974, chega a Revolução de Abril e o ISPA, tal como o país, sofre uma enorme convulsão, questionando a sua entidade instituidora e entrando em autogestão. No ano letivo de 1975-1976, o ISPA tem de abandonar as suas instalações e é-lhe cedido com caráter provisório instalações dentro da Feira Popular de Lisboa, instalações até aí ocupadas pelo ISCTE, em que ficará até 1983, altura em que se muda para a Rua Jardim do Tabaco, não propriamente as instalações que conhecem hoje, mas apenas uma pequena parte a que se acedia pelas escadinhas do Beco do Maquinês. É já com uma nova entidade instituidora, a cooperativa ISPA, e um diretor empossado, o professor Dr. Luís Reto, antigo aluno e docente do ISPA, que esta nova etapa da vida do ISPA acontece. Segue-se como diretor o professor Dr. Frederico Pereira, que cumprirá mandatos entre 1985 e 2010, no último ano já como reitor, uma vez que em 2010 o ISPA se transforma no Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida. Segue-se, como sabem, como reitor entre 2010 e 2020 o professor Dr. Rui Oliveira. Neste percurso de 60 anos, o ISPA teve, pois, diferentes designações, diferentes localizações, diferentes entidades instituidoras, diferentes dirigentes, diferentes iconografias, diferentes projetos pedagógicos e, claro, como seria inevitável, muitos alunos, técnicos e professores. Alguns marcantes para o próprio ISPA e para a construção e desenvolvimento da sua identidade, e muitos outros marcantes na sociedade portuguesa, nos mais diversos setores de atividade e, como não poderia deixar de ser, muito particularmente no desenvolvimento e afirmação da psicologia como profissão, mas também como ciência. Esta brevíssima resenha histórica, conhecida de alguns dos presentes, que aliás foram vivenciando partes mais extensas ou mais curtas desta história, é eventualmente estranha para os mais novos, que tendem a aceitar o ISPA que conhecem hoje, sem darem conta das camadas que cada nova geração foi alterando ou acrescentando. É um percurso extraordinário, a vários títulos, que medeia entre a criação de um instituto preocupado em dar formação psicopedagógica aos próprios quadros da Igreja Católica Portuguesa e este outro, em que o ISPA, Instituto Universitário, é reconhecido entre os seus pares como uma instituição de ensino superior de primeira linha nas áreas que ministra: psicologia, biociências, educação. Este reconhecimento chega por diversas vias: pela qualidade da formação graduada e pós-graduada, pela qualidade, estabilidade e disponibilidade do seu corpo docente, pela preocupação constante com a afirmação das suas unidades de investigação e da sua produção científica, pela sua estratégia de parcerias nacionais e internacionais qualificadas, pelas iniciativas de prestação de serviço à comunidade, pela sua clínica e também pelas suas atividades científicas, culturais e artísticas regulares, ou pelas suas preocupações com a recepção e integração dos estudantes através de estratégias inovadoras e de proximidade. A epicidade do ISPA talvez venha da sua marca profunda de pioneirismo, de uma matriz inquieta e desejante de que nos orgulhamos, e nos trouxeram até aqui, e que hoje, no dia em que comemoramos 60 anos de vida
rememoramos, como é suposto, mas que implica igualmente o assumir que o percurso de abertura ao futuro e disponibilidade para novos desafios tem de continuar na ordem do dia. De facto, o chamar a atenção para o passado só ganha sentido na compreensão de que as instituições deste tipo são organismos vivos que se abrem à influência do meio envolvente e, por isso, são trabalhos inacabados, working in progress, permanentemente. Os últimos anos trouxeram-nos os enormes desafios da desmaterialização de todos os processos, do convívio cotidiano com múltiplas tecnologias e estamos a aprender ainda a gerir novas formas de trabalho e de contactos interpessoais em busca de novos e mais sustentáveis equilíbrios. Isto para lá, obviamente, dos nossos próprios objetivos e metas institucionais. Mas hoje, dia da cerimónia de abertura solene do ano letivo e dia de aniversário, encontramos-nos para celebrar a participação numa tradição mais antiga que nós, a tradição académica, cumprindo o ritual académico e, simultaneamente, celebrar a nossa relação de pertença a uma instituição que é para todos nós significativa. Destacamos assim os nossos estudantes, que se distinguiram por mérito, e também os nossos docentes, que também por mérito progrediram nas suas carreiras. Damos as boas-vindas aos colegas que, entretanto, se juntaram a nós e também homenageamos os que, depois de muitos anos de dedicação e trabalho, nos deixam de frequentar cotidianamente. Este ano resolvemos igualmente celebrar alumni que, tendo feito as suas carreiras profissionais noutras instituições, são inspiracionais pelo seu exemplo. Damos finalmente as boas-vindas aos novos estudantes do ISPA, das licenciaturas, dos mestrados, doutoramentos e cursos de pós-graduação. Razão última da existência de um estabelecimento de ensino, e desejamos que este ano letivo e os demais que seguirem se constitua como um período de vida absolutamente significativo e diferenciador, rico de aprendizagens, experiências e criação de relações duradouras. Gostaríamos que este fosse um tempo de contacto com a produção do novo, de transformação de forma de olhar o mundo e dos objetos que tomamos como nossos, através de um trabalho sistemático e laborioso de aquisição de uma atitude dita científica, em que a gestão da incerteza tem um lugar central, em que a dúvida faz parte do cotidiano, em que a capacidade de interrogar é constitutiva, em que mais importante que a segurança de verdades finais é o próprio processo de construção de conhecimento que é o nosso, ainda que provisório, mutável e não definitivo. Porque hoje é também o nosso aniversário, estamos todos de parabéns, todos e cada um de nós que fazemos o ISPA diariamente, em aulas, estágios, laboratórios, projetos de investigação, reuniões, conferências, múltiplas atividades. E também todos os que ao longo dos 60 anos de vida deixaram a sua marca como alunos, professores, colaboradores e parceiros e mantêm por isso com o ISPA relações de referência e de pertença. A todos, um bom ano letivo. Muito obrigada. Vai tomar a palavra a excelentíssima Presidente do Conselho Científico do ISPA, professora doutora Teresa Garcia Marques. Excelentíssima Senhora Reitora do ISPA, professora Isabel Leal, excelentíssima Senhora Professora Presidente do Conselho Pedagógico Ana Cristina Martins, excelentíssima Senhora Professora, estudante do, um dia se calhar, estudante da Associação de Estudantes, Zafira Sadali, caros ilustres convidados, caros colegas, docentes, investigadores e corpo técnico, caros alunos e seus familiares. É uma honra que vos dirijo estas curtas palavras na abertura oficial do ano letivo 2022-2023. Eu dirijo as minhas palavras aos novos alunos do ISPA, dando as boas-vindas e cumprimentando pela seleção de uma escola de excelência para a vossa formação. Uma formação que se visa completa,
transversal, focando diversas competências básicas de um profissional do futuro e uma formação que saliente os valores, princípios e ética profissional e científica. A todos os restantes alunos dou as boas-vindas e desejo que continuem a ter um percurso de excelência e bem-estar nesta escola que é vossa. A todos os convidados, obrigado pela vossa presença, que muito dignifica este evento e define a abertura societal e intemporalidade da nossa escola. A todos, bem-vindos. Procurando ser breve na minha intervenção, selecionei apenas 2 mensagens para vos transmitir. A primeira salienta os novos desafios de uma escola que forma os futuros intervenientes numa sociedade que estabelece atualmente uma relação polémica com o saber desenvolvido através de uma perspectiva científica. Chamem-lhe notícia falsa, desleixo informacional ou mesmo propaganda intencional. A verdade é que todos nós vivemos hoje em dia uma era de desinformação que está a influenciar decisões técnicas, eleições e a alimentar o extremismo em todo o mundo. Agora, mais do que nunca, as universidades têm de enfrentar o desafio de ajudar os seus formandos e futuros profissionais a identificar e lutar contra todas estas tendências. As universidades são locais onde se desenvolvem as competências que são verdadeiras armas para ganhar cada uma das batalhas que a nossa sociedade enfrenta. O conhecimento é o escudo protetor para as balas da informação errada. O conhecimento é o escudo protetor para as balas da informação errada. O pensamento crítico e lógico é a arma de arremesso que mata a notícia falsa. Os princípios científicos são os que nos garantem a veracidade da informação. Este vírus pandémico infecta toda a ciência e temos muito má ciência hoje em dia a precisar de ser desafiada e contestada. Todos os atuais e futuros licenciados têm a obrigação societal de saber ler um artigo que se intitula científico e alertar para as suas falhas enquanto ciência, no sentido de não permitir que nele se sustentem crenças falsas. Por detrás de uma pseudociência está a necessidade de sustentar o radicalismo, o fundamentalismo, seja este ao nível das religiões, intervenções políticas, decisões médicas, ambientais ou outras. O ciclo da falsa notícia, falsificação científica, mina a credibilidade da ciência e a capacidade dos indivíduos e da sociedade de fazer com que as suas decisões e opções sejam informadas. A segunda mensagem pretende de tornar a concepção errada de uma universidade como um ensino de uma profissão ou até conteúdos que sejam diretamente relevantes para a profissão. Talvez no passado a universidade tenha tido capacidade de gerar um ambiente onde todo o conhecimento existente até ao momento fosse transmitido aos novos profissionais. Mas se isso foi algures verdade, o que eu duvido, nunca foi o objetivo de nenhum curso universitário o de ensinar a exercer uma profissão. Para isso existem cursos profissionais, formações específicas para frequentar após a licenciatura ou um mestrado. É importante ter em mente que nenhum curso pode transmitir todo o conhecimento de uma área de saber, principalmente quando este cresce de uma forma cada vez mais exponencial, como hoje em dia. O que faz é dar ao aluno as competências para saber pensar crítica e reflexivamente, e ser autodidata no estudo futuro, algo que estará presente até morrer. Isto porque o que se sabe hoje pode ser falso para o ano, e não só, se calhar já é falso agora. A formação nunca será completa. Assim, o objetivo de uma universidade nunca poderá ser o de ensinar conteúdos específicos, mas sim o de capacitar para o desenvolvimento constante. Ao ensinar a manejar o microscópio, abrimos as janelas para o mundo micro. Ao ensinar a pensar estatisticamente, abrimos janelas para a compreensão das regularidades e irregularidades no mundo que nos rodeia. Ao ensinar a pensar o funcionamento do ser humano, abrimos as portas para a melhor compreensão do seu comportamento, sentimentos e afetos.
E mais importante que todos, ao ensinarmos o método científico, ensinamos os critérios para distinguir o que tem sustentação e é conhecimento válido do que, não tendo, não passa de mito ou crença injustificada. Os objetivos do ensino universitário foi e será sempre o de expandir a nossa visão do mundo, permitindo ver, pensar e agir mais e melhor. Assim, a universidade vai muito além do ensino de uma mera profissão. A obtenção dos novos conhecimentos e a aquisição de competências académicas são o veículo para promover verdadeiras mudanças individuais que induzem o desenvolvimento da nossa sociedade. Caros estudantes, o ISPA conta convosco para nutrirem a terra onde todas estas competências estão a ser ou serão em breve plantadas. Parabéns por terem escolhido uma escola de excelência para a vossa formação. Contem connosco para um crescimento completo e adaptado às necessidades de uma sociedade que nos traz constantes desafios e precisa de profissionais com conhecimento e competências científicas, maduros, completos e capazes de autodesenvolvimento futuro. A todos, muito obrigado pela vossa presença e participação, mais ou menos direta, no papel que o ISPA tem na nossa sociedade. Obrigada. Vai tomar a palavra a excelentíssima senhora Presidente do Conselho Pedagógico do ISPA, professora doutora Ana Cristina Martins. Excelentíssima senhora Reitora do ISPA, excelentíssimas vice-reitoras, excelentíssima Presidente do Conselho Científico, cara Presidente da Associação de Estudantes, caros colegas e colegas, caros e caras estudantes, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, bom dia a todos e a todas. Permitam-me que dirija as minhas primeiras palavras aos e às estudantes, tanto àqueles e àquelas que ingressaram no ISPA em anos anteriores e escolheram aqui continuar o seu percurso, como, e de um modo particular, aos recém-chegados e às recém-chegadas. Bem-vindos, bem-vindas. Quase poderia começar por era uma vez, mas vou começar por no início. No início, não no início dos inícios, era o giz e o quadro da ardósia, onde os professores escreviam conceitos, fórmulas, esquemas, ao longo de uma aula. A caligrafia nem sempre ajudava, pelo que volta e meia lá surgia a pergunta: professor, o que é que está ali escrito? Quando o quadro já estava cheio, apagava-se um cantinho, muitas vezes não sem antes perguntar: posso apagar esta parte? Para continuar a lição. No fim, respeitando quem se seguisse naquela sala, era tudo apagado, o que só surtia o devido efeito se os apagadores estivessem bem batidos. Sim, era preciso bater regularmente os apagadores para que estes se libertassem, em boa parte para cima das mangas de quem assegurasse esta ingrata tarefa, o pó do giz que iam acumulando. Transcritos ou não para os cadernos dos alunos, estes apontamentos nos quadros de ardósia eram irrepetíveis. Não havia telemóveis para os fotografar no momento, e na aula seguinte o professor já os rabiscaria de forma diferente. Os quadros brancos, vulgos quadro didax, passa publicidade, livraram-nos do pó do giz, do ruído por vezes arrepiante deste a deslizar sobre a ardósia e do bater dos apagadores no final. Mas o tempo, a demora, da escrita e a irrepetibilidade das notas do professor vieram a ser contornados já com os acetatos, películas transparentes onde os professores escreviam aquilo que consideravam ser os elementos de suporte a cada aula. E era fantástico. Havia canetas de várias cores, preto, vermelho, azul e verde. E apenas um pequeno inconveniente. Em caso de engano, tinha de se apagar com álcool, o que requeria o seu engenho. Os acetatos podiam ser fotocopiados e integravam muitas das vezes as sebentas dirigidas aos alunos. Como podem calcular, a elaboração destes acetatos implicava um bom investimento de tempo dos professores e, mais do que um exercício de paciência, era também uma prova significativa de dedicação aos alunos. Saltando algumas etapas até ao presente, hoje temos os slides digitais. Podemos escolher o tamanho, formatar o fundo, personalizar a paleta de cores, colocar figuras e links e adicionar efeitos de animação. Temos uma tecla fantástica, delete, e a operação copy-paste. Antes ou depois da aula, os slides são colocados no e-campus e está feito. Quanto tempo poupado para além de outros impactos, a nível ambiental, por exemplo. Mas a medalha tem reverso, e daqui à assunção de que a aula está no e-campus é um pulo. Um pulo frequente e empobrecedor, se me permitem. Em boa verdade, apesar da evolução dos tempos, cada aula continua a ser irrepetível
e jamais substituível pelos slides colocados no eCampus. Uma aula é um espaço intersubjetivo e sinergético único, cuja dinâmica e produto final resultam da interação entre os contributos singulares dos presentes. O comportamento não verbal, o clima interpessoal e tanto mais do que se pode experienciar numa aula não está nos slides nem em qualquer documento pedagógico que possa ser facultado. Convido-vos, por isso, a estarem presentes e a participarem positiva e ativamente nas vossas aulas, contribuindo dessa forma também para o processo de aprendizagem dos vossos colegas e professores. E não só nas vossas aulas, nas iniciativas e oportunidades de natureza diversa, científica, cultural, entre outras, que o ISPA vos disponibiliza nos seus vários espaços e tempos. Convido-vos igualmente, e na linha do que acabei de partilhar, a darem tempo ao próprio tempo das coisas, a permitirem-se viver com tempo, isto é, com a necessária demora e dedicação, o tempo que aqui vão passar. Podem usufruir do resultado destas revoluções tecnológicas, mas não atalhem caminho quando o tempo for tempo de estar e de ficar, sob pena de desperdiçarem a possibilidade de viverem aquilo que é de único e de repetível que aqui vai acontecer. Estar e ficar nas aulas, na página do artigo, livro ou slide, no espaço físico do ISPA ou no espaço da relação com qualquer membro da comunidade académica com quem se cruzem. Estar e ficar na dúvida, dar espaço e tempo à pergunta, com o mesmo nível de engenho, paciência e dedicação daquele que utiliza um quadro de ardósia, pois é assim que o conhecimento se constrói e acomoda. Neste momento em que me dirijo mais diretamente aos estudantes, uma palavra particular àqueles que vivem deficiência sensorial. Os exemplos que acabei de partilhar parecem dirigir-se somente aos normovisuais e aos ouvintes. No entanto, sabemos que alguns vivem deficiências que dificultam o acesso à informação visual e auditiva. Contem com o Conselho Pedagógico para que tais dificuldades não se assumam como impossibilidades. Junto com os vossos professores e professoras, implementamos as medidas que estão ao nosso alcance para ajustarmos o processo de ensino-aprendizagem, no qual se inclui a própria avaliação, às vossas necessidades. Uma palavra agora aos meus e às minhas colegas professores e professoras. Somos um corpo composto por um leque alargado de idades e experiências. Para além de nós, para alguns de nós, os quadros de IDAX ocuparam muito do percurso como docentes. Para outros, mal deles à memória, embora ainda habitem as salas de aula. E este é um dos nossos desafios. Aos mais novos, o reconhecimento e respeito por aquilo que foi vivido e edificado pelos mais antigos. Aos mais antigos, a aceitação e integração das práticas e olhares frescos trazidos pelos mais novos. Deste mútuo respeito e diálogo, todos sairemos certamente mais ricos em termos pedagógicos, científicos e humanos. O Conselho Pedagógico é um microcosmo desta diversidade, que assume constituir uma vantagem em termos de representatividade do corpo docente e discente. Gerimos-la dessa forma e continuamos a contar com a vossa colaboração, pedindo-vos o tempo das nossas próprias perguntas. Aos técnicos e técnicas do ISPA, julgo que nada do que acabei de referir vos é alheio, seja pelas vossas próprias vivências enquanto estudantes que o foram ou ainda sejam, seja como colaboradores do ISPA. Agradeço-vos todo o suporte a esta nobre missão, o ensino. Para que cada aula ou momento de avaliação decorra da melhor forma, há um sem número de operações invisíveis que têm de ser realizadas e que envolvem também cada um de vós de forma mais direta ou indireta. Obrigada pelo vosso contributo imprescindível e, falando de tempo e de imediatismo, pela vossa paciência para os nossos pedidos com pressa. Os quadros da dósia continuam a ser uma ferramenta indispensável para alguns matemáticos, por exemplo, enquanto o seu uso é impensável para a maioria de nós. Não há, pois, o tempo melhor. Há o melhor de cada tempo. Que saibamos viver em plenitude o tempo deste ano letivo, demorando-nos nas relações, respeitando-nos e apreciando-nos nas diferenças e encontrando-nos na procura das melhores respostas. Desejo a todos e a todas um muito bom ano letivo 2022-2023 e umas excelentes comemorações dos 60 anos da nossa casa. Obrigada. Vai tomar a palavra a excelentíssima senhora Presidente da Associação de Estudantes do ISPA, Zafira Cidade. Antes de começar, gostaria de agradecer à reitora, a professora doutora Isabel Leal, à vice-reitora, a professora doutora Maria João Gouveia e a professora doutora Manuel Veríssimo,
à Presidente do Conselho Científico, a professora doutora Teresa Garcia Marques, à Presidente do Conselho Pedagógico, a professora Ana Cristina Martins, à Secretária-Geral Catarina Rodrigues e também aos presentes professores, estudantes, funcionários, por estarem cá e também por fazerem do ISPA uma casa. Uma casa onde é permitida ser quem nos somos, onde há lugar para qualquer um e, acima de tudo, uma casa que fornece as ferramentas fundamentais para sermos capazes de concretizar os nossos sonhos. Há 60 anos deram entrada os primeiros estudantes do ISPA, ou como se costuma dizer, os ispiantes. Certamente que não foram neste auditório. No entanto, sou da opinião que seja importante relembrar os esforços feitos e as lutas concretizadas pelos demais ao longo dos anos. Tal permitiu para que pudéssemos estar aqui todos, no meio da Alfama, a comemorar a nossa instituição. Ainda que tenha passado 4 anos desde que me tornei ispiana, não farto de ouvir histórias e curiosidades contadas pelos meus professores, pelos meus colegas, de como o ISPA era em tempos diferentes. São estes discursos que me deixam ciente do passado desta universidade e que incorporam a modelagem do futuro enquanto Presidente da Associação de Estudantes. Que nos próximos 60 anos continuemos, enquanto instituição, a promover o desenvolvimento quer académico, quer pessoal. É importante reforçar o pensamento crítico, a excelência, a inovação e o humanismo nas próximas gerações. Os desafios que estamos a enfrentar nos dias de hoje requerem que os indivíduos sejam resilientes, proativos e que possuam um perfil de base humanista. É claro que ninguém nasce ensinado, o que levará a erros que possam ser cometidos e batalhas que possam ser perdidas. Porém, não considero que estes acontecimentos tenham um impacto negativo a longo prazo. Com o poder de adaptação, sermos capazes de dar lugar aos acontecimentos momentos felizes, de modo a que possamos encarar o futuro com mais energia e com mais vontade de mudar o que está de errado no presente. Ao falar destes parâmetros, também é importante que estejam presentes nas gerações passadas que continuam a fazer parte do nosso cotidiano. Hoje só será através do trabalho em conjunto que seremos capazes de atingir a excelência. É um desafio, no entanto, com a participação de todos, creio que seremos capazes de tornar a cada dia esta casa um lar ainda melhor. Desejo a todos um bom letivo 2022-2023. Obrigada. Vai agora proferir a lição de abertura, subordinada ao tema 3 reflexões retrospectivas nos 60 anos do ISPA e desafios atuais da psicologia organizacional, o professor Dr. António Caetano. António Caetano é professor catedrático no ISPA e co-coordenador do mestrado em Psicologia Social das Organizações. Diplomado em Psicologia pelo ISPA, em 1976, realizou uma pós-graduação na Universidade de Madrid e concluiu, em 1995, o doutoramento no ISCTE na área da Psicologia Social das Organizações, tendo feito a agregação na mesma área. No seu percurso profissional, tem articulado a atividade académica com a aplicação nas organizações, com uma vasta experiência em diagnóstico e consultoria, em áreas como a análise e desenvolvimento de competências, avaliação de desempenho e da formação, trabalho de equipa e liderança, mudança organizacional e empreendedorismo. Tem mais de 200 publicações nacionais e internacionais, como autor, coautor, editor, incluindo livros, capítulos, livros e artigos científicos. É um privilégio para mim passar a palavra ao professor Dr. António Caetano. Okay. Bom, muito bom dia a todos. Antes de mais, eu queria agradecer o convite que a nossa reitora me fez para falar um pouco sobre, um pouco nesta abertura e para falar sobre, eu decidi na altura que iria falar sobre uma pequena reflexão relativamente àquilo que foi a minha experiência no ISPA, não há 60, mas há 50 anos, e é disso que eu vou falar um pouco, e depois também gostaria de apresentar aqui alguns desafios daquilo que me parece que é o que nos faz falta hoje para a psicologia organizacional se desenvolver. Este convite, de alguma maneira, criou-me uma série de problemas, na medida em que obrigou-me a refletir sobre um conjunto de memórias que elas estavam lá, mas estavam adormecidas, e que, entretanto, reativei. E apareceu tanta coisa que acabou por ser difícil decidir sobre o que é que iria falar. E um pouco aleatoriamente decidi falar sobre apenas três aspectos que para mim foram críticos relativamente aos primeiros 2 anos do ISPA, que foi assim uma vivência muito forte, onde aconteceram imensas coisas que para mim eram completamente inimagináveis, e por conseguinte vou referir-me sobretudo a estes três aspectos. E que têm a ver com a minha visão naquela altura de como é que o ISPA
estava a construir psicólogos. Eu, em 1970, estava na Universidade de Lisboa, e em 1971, só ver quando vim para aqui, quando vim para o ISPA, eu estava no segundo ano do curso de Direito, ali na Universidade, e não imaginam o que foi o choque quando comecei com as aulas no ISPA. Um choque no sentido positivo, era quase como passar do Polo Norte para os Trópicos, ou quase para o Equador. Quem vinha da Universidade de Lisboa naquela altura e entrava no ISPA e via o ambiente que existia e depois, a partir daí, todo o funcionamento, o modo como funcionava, era de facto abissal. Eu, entanto, mudei de curso, mudei também para a Filosofia, para a Faculdade de Letras, mas continuei, e mudei para o ISPA simultaneamente. Eu estive sempre em 2 cursos ao mesmo tempo, na altura era semi-legal, e tinha vivências, de alguma maneira, tinha vivências que eram diárias, que eram contraditórias, completamente contraditórias. E daí que estas recordações que agora me ocorreram levaram-me a pensar, de facto, que valia a pena refletir, pelo menos sobre estes 2 anos, foram assim os mais fortes e imediatos, porque depois os outros já foram anos mais de formação específica enquanto psicólogo. E daí que escolhi, então, 3 pilares sobre aquilo que me pareceu que eram os pilares, se quiserem, da formação e da construção de um psicólogo no ISPA. Por um lado, havia uma aprendizagem intensa, que aliás há pouco a nossa reitora também já referiu alguns aspectos, tinha a ver com a história da psicologia, com os progressos da psicologia, mas em que não era uma história cronológica, era uma história baseada fundamentalmente em questionamentos. Questionamentos sobre a construção da própria psicologia, nomeadamente no século XIX, e depois já no século XX. E os progressos que, entretanto, eram feitos, e as contradições que havia, as bifurcações que, entretanto, existiam, e, inclusivamente, as oposições, como sabem, em termos de correntes, em termos de abordagens e por aí fora. Isso animava-nos imenso e, de facto, era objeto de discussões intensas. Eu acho que nunca tinha discutido na Faculdade de Direito, nem nós podíamos falar, nem os alunos podiam falar sequer, e, por conseguinte, aqui era o contrário, estávamos sempre a discutir com os professores. E os professores a estimularem esta discussão, porque era de facto uma perspectiva extremamente interessante, a maneira como eram dadas as aulas, e isso leva-me também a um outro, este é um pilar, portanto este ao nível do conhecimento, que era a tentativa de por um lado, não esconder os problemas que a psicologia tinha, nem as dificuldades que tinha em se afirmar enquanto ciência, antes pelo contrário, e simultaneamente a expor e a expor-nos perspectivas divergentes e perspectivas contraditórias continuam a existir, como sabem, praticamente em todas as áreas da psicologia e das outras ciências. E por conseguinte, o outro pilar era este, era o pilar, digamos, pedagógico, ao nível das práticas pedagógicas, em que havia uma preocupação para, de facto, para se discutir, para se pensar, para se explorarem conhecimentos. Isso eu não estava habituado, e foi talvez das maiores aquisições que eu senti logo no primeiro ano, que me levou a ler imenso, trabalhei muito mais e estudei muito mais do que tinha imaginado. Estudar em Direito era a coisa mais horrível, não sei, estou a dizer, a minha experiência pessoal, mais horrível que se podia imaginar, a ler calhamaços enormes, muitos deles em latim, tinha que ler, estudava a história do direito português em latim, os forais, aquilo tudo. E chegámos aqui, a ideia era, quando cheguei aqui, a ideia era exatamente, o que se passava era exatamente outra coisa, era ler para falar, para discutir e não para amarrar, como se dizia na altura, para decorar. E por conseguinte, estas práticas de facto levaram-me a trabalhar muito mais, a estudar muito mais do que eu tinha imaginado, mas a estudar mesmo a sério, porque aquilo entusiasmou-me imenso o que estava a acontecer. O que quer dizer que, de alguma maneira, foi, por um lado foi difícil, por outro foi de facto entusiasmante. Por outro lado, o terceiro pilar, e é nesse que eu vou gastar um pouco mais de tempo a falar, porque é talvez o mais rico, tem a ver com aquilo que eu chamei aqui a diversidade, a atualidade e a complexidade do conhecimento. Logo no primeiro ano fomos introduzidos a isso, e fomos introduzidos a partir de uma questão, estou a falar nos anos 70, não, nos anos 60 não sei se era assim, provavelmente não seria assim, e não sei se posteriormente continuou a acontecer, mas nos anos 70 tivemos o privilégio de ter, na altura, um professor, ali o busto dele, o Armando Castro,
que ao estilo dele, ele tinha um estilo que tinha um estilo muito específico, muito próprio, em termos de dar aulas, que não era fácil. Não era fácil em termos do estilo pedagógico e, sobretudo, em termos do conteúdo, porque era de um conhecimento e falava das coisas mais incríveis, extremamente difíceis, que nós nunca tínhamos ouvido falar, e que me levou, ao mesmo tempo, isto despertava-me interesse e levou-me a procurar estudar, de facto, muito mais a epistemologia, o problema do conhecimento. Então, em pouco tempo, estávamos a estudar a natureza humana, a natureza do mundo, que é o homem, que é o mundo, por aí fora, a subjetividade do conhecimento, a objetividade do conhecimento e a própria subjetividade da objetividade. E isto levou-me, de facto, a procurar, a partir daqui, procurar outras áreas de conhecimento, a estudar bastante nessa altura, nomeadamente física e química, coisa que não passava pela cabeça, além das ciências sociais. E isto porquê? Porque o Armando Castro tinha, como sabem, ele estava a especializar-se, era bastante especializado na história da economia medieval portuguesa, portanto foi por causa da Idade Média em Portugal que eu fui depois estudar física atómica, física nuclear e coisas assim. Nós estudávamos a epistemologia a partir deste livro, não sei se alguns devem se recordar, quem está aqui e que seja mais ou menos da minha idade, provavelmente recorda-se que era este volume 6º, era um volume diabólico, tem para ali 300, é maior, mas tem 300 páginas, em que praticamente é só sobre conhecimento científico. Estamos a falar da Idade Média em Portugal, não sei se estão a ver. Conhecimento científico, os problemas que se discutiam na física, na mecânica quântica, por exemplo, na física avançada, na química, por aí fora. Portanto, ao mesmo tempo era extremamente estimulante e a partir daqui, se virem as notas dele, porque ele, por um lado, escrevia, por outro lado, as notas era quase o dobro daquilo que escrevia. E as notas, então, vinha as referências dos livros, não as referências, os comentários e por aí fora. Ora, a partir dali, fui à procura de outros livros. E, nomeadamente, um daqueles que me marcou bastante é que, vejam bem, isto foi em 72. Eu tenho aqui um marcador, é aqui. Em 72, portanto, eu com 19 anos, um estudante de psicologia, na altura tinha 19 anos, andava na primavera de 72, andava a ler mecânica quântica. Andava a ler, que era uma coisa, que é assim, estamos a vir para a psicologia, mas estava a ler, de facto, mecânica quântica. A ler o quê? As opiniões do Oppenheimer, do Heisenberg, toda a questão do princípio da incerteza do Heisenberg, as teorias do Broglie, o Huxley, da biologia, como sabem, Julian Huxley e muitos outros, o Walton, por aí fora. Isto era extremamente entusiasmante por várias questões. Por um lado, era um mundo completamente desconhecido. Por outro, era incrível, porque tinha aqui, salvo ver neste livro, por exemplo, são para aí 15, os 15 maiores, na altura, os 15 físicos mais conhecidos, mais importantes a nível mundial, e depois mais uns 10 ou 12 comentadores. Por um lado era o que eles diziam e por outro era a maneira como diziam e como discutiam numa ciência que na altura nos era apresentada como o topo da objetividade e do conhecimento, como eles discutiam, como tinham dúvidas. Se virem este livro ou outros, era incrível porque isto eram colóquios que eles faziam e que de facto discutiam, problematizavam-se uns aos outros. A maneira como o faziam era de uma elegância incrível, com posições opostas. Por exemplo, o Broglie, em certos aspectos, tinha posições opostas ao Heisenberg, mas em outros aspectos não, obviamente. A história, se a realidade é contínua ou se a realidade é corpuscular, eu na altura a imaginar como é que era a realidade corpuscular ou a realidade contínua, por aí fora. E o princípio, os princípios, por exemplo, do Broglie, das ondas do mundo ser ao nível subatómico, ao nível nuclear, das partículas ser ondulatório ou não. A maneira como discutiam é que era extremamente interessante. Simultaneamente, no meio destes 20 e tal físicos, que andava por lá um psicólogo. Não sei se estava perdido, se não, penso que não, porque posteriormente veio a ser e é hoje em dia também, continua a ser uma das minhas referências, que era o Merleau-Ponty. No meio deste pessoal todo andava lá um psicólogo também a discutir, ou seja, a discutir a objetividade, a subjetividade, a subjetividade da objetividade, e eu que tinha começado isto logo no primeiro trimestre, comecei assim a devorar, na altura era mesmo, a devorar o Freud, Psicopatologia da Vida Cotidiana, Interpretação dos Sonhos, que eram aí 600 páginas, mais os três ensaios sobre a sexualidade. No primeiro trimestre devorei aquilo tudo. Eu andava numa subjetividade máxima e depois
passados 2 ou 3 meses, andava aqui à procura do que era, de facto, a ciência. Isso foi fabuloso nesta altura e, de facto, marcou-me imenso, por várias razões, mas algumas delas têm a ver, de facto, com a abertura do conhecimento. E isso acho fantástico. É que eu estou altamente reconhecido